Vamos voltar para os Estados Unidos, porque depois de 2 dias de negociações em Londres, os governos dos Estados Unidos e da China anunciaram um acordo para manter a trégua comercial entre os dois países. A estrutura da negociação ainda deve ser revisada por Donald Trump e também Xi Jinping. O Eliseu Caetano está de volta direto dos Estados Unidos, traz para a gente detalhes dessas negociações e explica também, né, Eliseu, qual a expectativa agora das duas delegações. Expectativa alta, viu, Soraya? Muito bom dia novamente para você, para o Nonato e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. 8 horas da manhã, com 34 minutos aqui na costa leste do país. Temperatura neste momento aqui no sul da Flórida, na casa dos 26 graus Celsius. Seguimos aí monitorando, acompanhando de perto mesmo todas essas rodadas de negociações, desses encontros bilaterais que acontecem lá no Reino Unido, entre representantes do governo dos Estados Unidos e da China, para tentar pôr um fim à guerra tarifária, ou o famoso tarifaço, como ficou conhecido no mundo inteiro, imposto por Donald Trump no mês passado. De acordo com as informações que vêm de lá, informações dessas oficiais, confirmadas pela Casa Branca, os Estados Unidos e a China chegaram a um acordo preliminar de comércio hoje, podendo retomar já nas próximas horas aí uma trégua econômica entre as duas maiores economias do planeta, que foi interrompida aí por esse tarifaço e dezenas de restrições de exportação. Esse entendimento que chegou ao fim hoje lá em Londres remove as barreiras impostas por Pequim à exportação de terras raras, materiais essenciais para a produção de carros elétricos e produtos eletrônicos de alta tecnologia, e também promete aliviar parte das medidas restritivas dos Estados Unidos, como, por exemplo, o bloqueio à venda de softwares para design de semicondutores e também a venda de equipamentos aeronáuticos. O anúncio, como eu disse, veio após alguns dias de negociações, aliás, negociações intensas, que a gente acompanhou não apenas aqui no Jornal da Manhã, mas ao longo de toda a programação da Jovem Pan News, e foi liderada pelo secretário de Comércio dos Estados Unidos, o Howard Lutnick, e pelo vice-ministro do Comércio chinês, o Lin Chegang. Segundo os representantes, o chamado quadro de implementação agora ainda precisa ser aprovado, obviamente, pelos líderes das duas maiores superpotências econômicas. Portanto, Donald Trump e Xi Jinping devem decidir se aprovam ou não os termos para que esse pacto seja efetivamente posto em prática. Apesar desse acordo, Soraya e Nonato, conter medidas simbólicas e também medidas práticas, como, por exemplo, o restabelecimento gradual da exportação de imãs por empresas chinesas consideradas gigantes da área, ainda não há previsão para uma resolução duradoura. Portanto, foi um encontro que decidiu preliminarmente aquilo que pode ainda ser ou não implementado e também por quanto tempo, se vai ser uma solução definitiva ou não, viu? Os Estados Unidos, enquanto isso, continuam criticando o modelo econômico chinês, que é fortemente subsidiado pelo Estado, enquanto do lado de lá, Pequim acusa Washington de usar as tarifas como arma política. A gente vai seguir daqui direto dos Estados Unidos, acompanhando também essa questão, e eu volto ao longo desta edição do Jornal da Manhã e da programação da Jovem Pan News para a gente ir atualizando tudo aquilo que acontece, não apenas nos Estados Unidos, mas no mundo. Antes de entregar para vocês no estúdio, Soraya e Nonato, quero deixar aquela chamada de todos os dias para quem estiver aí na audiência, acessar o nosso site www.jovempan.com.br, na barra internacional. A gente tem tudo, minuto a minuto, do que está acontecendo no mundo. É com vocês no estúdio. Informação, convite feito. Obrigada, Eliseu. Bom trabalho para você por aí. Deixa eu pedir ajuda aqui para o Alan Gani, para a gente entender também um pouco desse aspecto relacionado à economia, né, diante dessas negociações. Gani, dá para dizer nesse momento que alguém ganhou nessa guerra, né? E qual também a importância estratégica desses metais raros aí que também estão em jogo nessas negociações? Olha só, a gente pode enxergar o copo meio cheio ou meio vazio, né? Vamos começar pelo copo meio cheio. Se de fato chegarem a um consenso, né, a uma tarifa média, por enquanto o Trump fala de 55% contra a China e a China 10% contra os Estados Unidos, isso significa que o comércio mundial entre as duas superpotências e as demais potências, ele se torna viável. Agora, olhando para o copo meio vazio, não era
a situação que a gente tinha antes. Houve um aumento das tarifas protecionistas no mundo inteiro. Isso significa que, apesar do comércio se tornar viável, ele se torna mais caro, com impactos para os consumidores no mundo inteiro. Em relação à sua segunda pergunta, é bastante importante, sim, porque quando a gente fala de terras raras, né, a gente está falando de alguns minerais essenciais para a produção industrial. E muitos desses minerais hoje relacionados à tal da indústria verde, né? A eletrificação, aos carros elétricos. Então você precisa muitas vezes desses minerais, né, para fazer a tal das baterias, semicondutores, empresas de alta tecnologia consomem esses minerais, e aí é claro que os Estados Unidos querem algum tipo de benefício justamente para conseguir importar ali da China e desenvolver também, aprimorar, né, já que é desenvolvido, mas aprimorar ainda mais a sua indústria e conseguir competir de igual para igual com a China, né? Tem toda hoje uma competição nessa indústria de inteligência artificial, e esses softwares acabam consumindo muito desses minerais. Por isso também a importância de um acordo da tal das terras raras, né, que são esses minerais aí metálicos, Soraya. Ô Gani, agora rapidamente, é claro que a gente tem aí esse acerto, China e Estados Unidos, podendo ser chancelado pelos dois mandatários, mas me parece que é exatamente aquilo que o Trump queria. Ele leva a tarifa, dali a pouco negocia para reduzir um pouco mais. Mas, de algum modo, deixa o ambiente menos tenso em nível global para as demais economias e, consequentemente, para a gente também? Exatamente, se ele parar por aí. Então, se ele elevou a tarifa, ok, né? Vamos chegar ali numa tarifa média que seja 55%, ele falou isso na rede social dele, deixa menos tenso. Agora, se continuar este vai e vem, né? Ele bota 55%, aí ele dá uma tuitada e fala, não, mudei de ideia, agora os chineses vão ter uma tarifa de 110%, porque eles nos prejudicam bastante. Esse tipo de vai e vem tem gerado uma grande instabilidade nos mercados financeiros globais e principalmente no mercado financeiro norte-americano. Isso não é saudável porque os empresários e os investidores, eles topam os riscos, Nonato, só que o risco institucional ele não topa, ou seja, a mudança da regra do jogo no meio do jogo, isso causa imprevisibilidade e isso não é bom. Obrigado, Alan Gani.